Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e esta é a terceira parte do vídeo de perguntas e respostas. Lembrando que quem não teve ainda sua pergunta respondida ou seu comentário lido, não se preocupe, que aos poucos eu vou postando e responderei cada um de vocês. Ou seja, se não foi dessa vez, com certeza será nas próximas. Daiane Ribeiro pergunta: Olá Diego, gostaria que você falasse sobre o Homem-Mariposa, tem algum caso novo de alguma aparição sobre este ser? E também sobre o ser alien chamado Valiant Thor. Dizem que já trabalhou para o governo dos Estados Unidos, poderia falar sobre isso também? Obrigado. Daiane, eu nunca li nada a respeito da lenda do Homem-Mariposa. Sei que é uma criatura famosa dos Estados Unidos, mas não sei lhe dizer nada sobre ele, e falar no canal sobre isso é complicado, já que o foco do canal é a ufologia. Quanto ao suposto alienígena, ainda não pesquisei sobre o assunto, mas obrigado pela dica, farei um vídeo sobre este caso. Fabiano Sanches pergunta: Eu compartilhei uma apostila falando sobre a tipologia dos extraterrestres uns meses atrás, mas não vi nenhum comentário seu a respeito. Gostaria que você fizesse uma análise do material e divulgasse no seu canal do YouTube. Fabiano, eu cheguei sim a ler uma parte do material que você me enviou, mas infelizmente meu tempo é extremamente curto. Por isso, a maioria dos vídeos que eu faço é baseado em materiais que eu já tenho certo conhecimento, ou que já estão guardados em meu PC há algum tempo. Dessa forma, facilita na produção dos vídeos, pois envolve menos pesquisa. Mas eu não esqueci do material que você me enviou. Ele está guardado em meu computador juntamente com vários outros materiais que ainda virarão vídeos no futuro. Mesmo assim, agradeço muito pela sua contribuição. Lucas do Livramento pergunta: Diego, qual a sua opinião sobre o professor Laércio Fonseca do YouTube? Sobre a visão dele sobre ufologia? Você acha que é verdade a história de vida dele que ele conta em seus vídeos do YouTube? Lucas, eu não conheço o trabalho dele, então eu não posso opinar. Já cheguei a ver partes de alguns vídeos dele, mas foram poucas vezes. Eu estaria sendo injusto se falasse qualquer coisa sem conhecer o trabalho dele por completo. Vitor Silva pergunta: Nós somos manipulados pelos Illuminatis ou pelos aliens, já que o presidente Obama declarou recentemente sobre os aliens em uma entrevista de um programa americano? E qual é a tipologia extraterrestre a Confederação Galáctica existir ou é história? Vitor, eu pessoalmente não acredito na teoria dos Illuminatis e também não acredito que extraterrestres controlem a humanidade. Aceito até a hipótese de eles intervirem em alguns pontos, talvez acordos com governos, ou de alguma forma participem e participaram de alguns momentos históricos da humanidade. Mas não que eles controlem tudo o que acontece por aqui. Acho que isso não é uma verdade, mas assim como não há como se provar nenhuma das duas teorias como verdadeira, também não posso provar como falsa a minha. Quanto à Confederação Galáctica, eu fico em dúvida se é real ou não, pois acho difícil que alguém tenha tido uma informação tão detalhada dos extraterrestres a ponto de saber que existe uma confederação, pois eu pessoalmente prefiro me basear nos casos ufológicos e estes, em sua esmagadora maioria, os alienígenas não comentam muito sobre eles mesmos, e quando falam, são sempre informações confusas e que não se pode tirar grandes conclusões. Fagner Lobo comenta: O Centro Espírita Cristão União do Vegetal afirmou que a Lua é um espírito, cujo nome não pode ser revelado para quem não é membro. Logo, o homem nunca foi ou irá ao satélite natural da Terra. Há muito mais a ser explorado. Acredite, Fagner, cada pessoa tem sua crença. Apesar de que o fato da Lua ser um satélite natural é um fato incontestável, e contra fatos não há argumentos. Mas desde que a crença deles não prejudique ninguém em nenhum sentido, é um direito deles acreditar naquilo que bem entender. Igor Giovanni Esposito pergunta: Diego, você acredita na teoria de Chico Xavier de que os extraterrestres nos deram um prazo de 50 anos sem guerra e que se encerra em 2019? Sendo assim, após essa data sem guerra, nós seres humanos iremos presenciar com muito mais frequência aparições e fenômenos extraterrestres? Abraço, Diego. Igor, eu não tenho religião, eu não acredito em nenhuma religião e nem em nenhuma doutrina espiritual. Por isso, não creio em qualquer tipo de contato extraterrestre que não seja físico. Por isso, pessoalmente não acho que estas datas sejam corretas ou reais. Além disso, o mundo sim está em guerra e sempre esteve. Claro que não das proporções das grandes guerras mundiais, mas sempre existe em algum lugar do mundo uma guerra acontecendo. Elias Wesley II pergunta: Quero saber o porquê eu escutei barulho de OVNIs em cima do meu telhado. Era como se fosse OVNIs passando por cima da minha casa. Elias, eu não sei o barulho que faz um OVNI, mas baseado nos casos ufológicos ali, a maioria ouve um zumbido.
Mas isso não se aplica a todos os casos, já que outros não ouvem nenhum barulho, outros é barulho de vento, outros até ouvem explosões, então isso varia muito. Se você não viu nada de anormal, seu caso pode ser explicado de uma forma simples. Inúmeras coisas podem ter causado o barulho no seu telhado e não necessariamente um OVNI. Felipe Soares comenta: primeiramente, bom dia. Bom, não é uma pergunta, mas sim uma sugestão de vídeo. Por favor, poderia pesquisar e nos passar sobre as revelações de Chico Xavier na Pinga Fogo e a data limite de 2019? É um assunto bastante intrigante e apoiado na credibilidade deste homem, que seria de fato um vídeo legal com informações incríveis. Parabéns pelo canal, Diego. Felipe, obrigado pelo seu apoio. Em relação à sua sugestão, eu vou deixar guardado em meu computador, mas não lhe garanto que irei fazer um vídeo sobre este assunto, pois como disse em uma pergunta anterior, eu sinceramente não acredito em nenhum caso ufológico que não envolva contatos físicos, e o Chico Xavier tratava o assunto ufológico como uma visão mais espiritual, algo que eu sinceramente não acredito. Douglas Neo Índigo comenta: fale sobre o povo Dogon, acho um caso muito interessante para a ufologia. Douglas, eu não conheço quase nada sobre o povo Dogon, vou pesquisar mais sobre o assunto e ver se existe alguma conexão com a ufologia. Mesmo assim, obrigado pela dica. Antônio Marcos pergunta: parabéns pelo canal. Diego, de tudo que você já viu em sua vida, em histórias de todo tipo, já chegou a pensar como a vida existiu, como e por que estamos aqui na Terra? Você já tem alguma certeza do que somos ou não? O assunto que você aborda, pelo menos para mim, desperta muitas dúvidas a respeito da nossa existência. Quando puder, compartilhe suas ideias. E se alguém quiser também, com a permissão do Diego, também comente, por favor, sobre isso. Antônio, primeiramente, obrigado pelo apoio. Em relação à sua pergunta, eu acredito na origem da vida como é explicada pela ciência. Ou seja, uma série de eventos ocorreram em nosso planeta para que pudesse existir vida e, consequentemente, nós, os humanos. Talvez tenha havido uma intervenção extraterrestre em algum momento da nossa história, mas não acredito pessoalmente que sejamos literalmente criação deles. Acho que eles podem até ter interferido de alguma forma, talvez nos passando conhecimento, mas como disse, eu não acredito que eles tenham nos criado. Wanderson Hamamura comenta: boa tarde, gostaria de ver o caso Bob Dean e o intrigante novo projeto da NASA Blue Beam. Wanderson, desconheço esse projeto Blue Beam. Em relação a Bob Dean, sei que ele é um ufólogo, mas desconheço também que ele tem algum caso pessoal. Vou pesquisar mais sobre o assunto e talvez faça um vídeo. Mesmo assim, obrigado pela dica. Luiz Fernando Souza Oliveira Monte pergunta: olá Diego, você já leu o livro As Possibilidades do Infinito, feitos por Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca? Nesse livro ela relata um fato real que aconteceu com ela, que traz muitas informações importantes para a humanidade. Não conheço o livro dela não, vou baixar no link que você me deixou e dar uma olhada. Obrigado pela dica, Luiz. O R. Cajazeira LBC pergunta: poderia falar sobre o Dragon Ball? Ele é um anime ufológico. Olha, R. Cajazeira, apesar do anime Dragon Ball ser muito bom, eu mesmo assisti bastante quando era mais novo, o canal Área 51 é focado mais na parte séria do assunto, trazendo casos reais e assuntos importantes para o entendimento do fenômeno ufológico. Falar sobre um anime seria desviar do foco. Clayton Sheldon comenta: fala sobre a teoria que nós seres humanos construímos um planeta artificial aqui no presente, mas nós fizemos isso no futuro e voltamos no tempo, só que para fazer um planeta artificial. Fale sobre Nikola Tesla também, por favor. Clayton, eu não conhecia essa teoria, mas sinceramente isso não tem muito sentido. Em que alguém iria se basear para criar uma teoria que não seja a própria imaginação? Não existe provas e muito menos evidências que apontem para a menor possibilidade disso ser real. Por isso, sinceramente, eu acho que essa teoria é totalmente falsa. Quanto ao Nikola Tesla, já citei ele em alguns vídeos aqui do canal e ainda farei mais vídeos falando sobre ele. Com certeza um grande gênio da humanidade e que afirmava inclusive ter contato com extraterrestres na época que estava vivo. Renan Veloso pergunta: por que todos os relatos de avistamentos de ETs, eles sempre têm a aparência como a nossa, com duas pernas, duas mãos, dois olhos? Você acha que existe alguma relação entre as nossas raças, origens, etc? Renan, esse é um ponto de vista bem discutido na ufologia. Com certeza deve existir seres extraterrestres com aparências grotescas e inimagináveis, mas os que nos visitam são em sua grande maioria semelhantes a nós, com dois olhos, dois braços, duas pernas, cabeça, andam eretos, etc. Bem,
Eu acredito que isso aconteça devido ao fato de que, nesta parte da galáxia que ocupamos, a vida se originou dos mesmos elementos. Ou seja, os cometas que deram a formação ao planeta Terra e que possibilitaram a vida aqui no planeta Terra, também devem ter levado estes mesmos ingredientes para outros planetas de estrelas vizinhas. Cada ser vivo criou características próprias de acordo com a adaptação a cada planeta natal. Mas todos acabam tendo um ponto em comum, já que, segundo o que eu imagino, tenham também um ponto em comum na criação da vida. Daniele S. de Brida pergunta: Oi Diego, gostaria de saber quando você vem nos visitar. Para que o pessoal que acompanha o canal possa se situar, a Dani é uma amiga minha, uma amiga pessoal. E respondendo a pergunta dela, eu espero poder visitar vocês em breve, né? Só temos que combinar as datas aí para que a gente possa se encontrar novamente. Bem, pessoal, em relação ao vídeo, ele fica por aqui, mas ainda teremos muitos outros vídeos de perguntas e respostas aqui no canal. Então, lembrando, não se preocupe se sua pergunta ou comentário não foi lido ainda, nos próximos ele com certeza aparecerá. Obrigado a todos pela atenção e um abraço.